Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lei Complementar número 142 de 2013. Sou Éder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, no final desse vídeo eu coloquei algumas questões de concurso para você praticar seus conhecimentos adquiridos aqui e entender como esse assunto é pedido pelas bancas. Eu coloquei aqui a lei complementar, ela completa, porque ela é bem pequena. Fiz algumas observações, mas assim, eu recomendo que você leia ela, releia, por ser curta, e também pode ser pedido a lei seca, ou seja, pode pedir exatamente como está na lei, ok? Então vamos lá? Lei Complementar número 142 de 8 de maio de 2013. Regulamenta o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada no Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. E seu artigo 1º diz: esta lei complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, de que trata o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. Então vamos ver o que trata o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal. O artigo 201 diz: a Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a... Esse texto aqui foi feito pela Emenda Constitucional de número 103 de 2019, ok? Bom, esse é o parágrafo 1º diz: é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvadas nos termos de lei complementar, ou seja, em lei complementar é possível a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos segurados, ok? Então, por lei complementar, é possível você fazer alguma diferenciação por idade e tempo de contribuição, ok? No inciso 1º diz: os segurados com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. No segundo, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químico, físico e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Bom, eu coloquei assim algumas partes desta lei complementar em negrito, que são, eu vi que é muito pedido, ou seja, pode ser que seja pedido também nessa prova do INSS, tá joia? Então, voltando, artigo 2º, para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata essa lei complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em seu artigo 3º, que também é muito importante, é assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições. Olha, muita atenção nessas condições, tem grande chance de ser pedido no concurso, tá joia? Aos 25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave. Aos 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 anos, se mulher, no caso de segurados com deficiência moderada. E aos 33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve, ou
aos 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. E seu parágrafo único diz: regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins dessa lei complementar. Artigo 4º. A avaliação da deficiência será médica e funcional nos termos do regulamento. Artigo 5º. O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para este fim. Artigo 6º. A contagem de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência será objeto de comprovação, exclusivamente na forma desta lei complementar. E seu parágrafo 1º diz: a existência de deficiência anterior à data da vigência dessa lei complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. No parágrafo 2º, a comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta lei não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. Artigo 7º. Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no artigo 3º serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do artigo 3º desta lei complementar. Artigo 8º. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no artigo 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Os seguintes percentuais: 100% no caso da aposentadoria de quem trata os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º, ou 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais, até o máximo de 30% no caso de aposentadoria por idade. Artigo 9º. Aplica-se à pessoa com deficiência de que trata essa lei complementar o fator previdenciário nas aposentadorias se resultar em renda mensal de valor mais elevado. A contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativa à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente. As regras de pagamento e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 91. As demais normas relativas aos benefícios do RGPS. E, por último, a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei de número 8.213, de 24 de julho de 91. Que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas nessa lei complementar. Artigo 10. A redução do tempo de contribuição prevista nessa lei complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. E, por último, em seu artigo 11, esta lei complementar entra em vigor após decorridos 6 meses de sua publicação oficial. Como eu disse no início do vídeo, eu coloquei aqui algumas questões de concurso que eu recomendo que você faça, para entender como que essas questões são pedidas em concurso, ok?
E aqui no final eu coloco as respostas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.